Oi, hoje estreia o projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. E nesse vídeo aqui apresento a coletânea de todas as próximas segundas-feiras, que será o livro Onde Estivestes de Noite, escrito pela Clarice Lispector. E a primeira resenha que vamos ver é do conto A Procura de uma Dignidade. A senhora Jorge B. Xavier simplesmente não saberia dizer como entrara. Por algum portão principal, não fora. Pareceu-lhe vagamente sonhadora ter entrado por uma espécie de esteira aberta em meio a escombros de construção em obras, como se estivesse entrado de esguelha por um buraco feito só para ela. O fato é que quando viu, já estava dentro. Assim começa A Procura de uma Dignidade, escrito pela Clarice Lispector, que conta a história, obviamente, dessa senhora Xavier, que, aliás, em nenhum momento aqui dessa história a gente descobre o nome dela. O que vale realmente dizer aqui no início é exatamente onde que ela entrou. Já digo para vocês, ela está exatamente nos subterrâneos do estádio do Maracanã. Pois é, fazendo o que ali? Bom, ela está procurando um grupo de amigos para ver uma certa palestra ou algo parecido, mas na verdade isso até não importa, porque quando ela se dá conta que ela está um pouco não, né? Muito perdida ali embaixo do estádio do Maracanã, ela começa a ficar muito preocupada, ansiosa em sair dali, né? Achar um caminho, pelo menos, para encontrar esses tais amigos ou conhecidos, sabe lá o que é aquilo. Mas o que importa realmente para ela, no fundo, talvez seja sair dali, achar uma saída. Mas você se pergunta, será que ela vai conseguir? Será que ela não vai conseguir? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Aliás, antes de começar, deixa eu dizer para vocês uma novidade aqui para a edição 2020. Em alguns contos, eu faria uma espécie de sessão spoiler mais ao final do vídeo. Mas isso não vai ser constante em todas as vídeo-resenhas, porque realmente algumas histórias nem vale a pena realmente falar exatamente como a história termina. No caso aqui, até vou falar um trechinho. Então, lá no final do vídeo eu vou até avisar para vocês que vem spoiler e vocês podem até parar de ver o vídeo que não tem problema. Mas enfim, vamos à parte que não tem spoiler, que é exatamente comentar como a história vai começando e se desenvolvendo até os seus finalmente. Logo de cara a gente percebe que sim, estamos naquela situação de presenciar um certo pesadelo. Toda a estrutura narrativa aqui dessa senhora Xavier tentando achar uma saída para aqueles subterrâneos do estádio do Maracanã, com certeza isso é um belo de um pesadelo. Acho que todo mundo já teve algo parecido, né? De se ver preso a algum lugar e você não conseguir achar uma saída. E você tem até aquela vaga lembrança que, sim, você quer sair de lá porque você precisa fazer uma certa coisa ou até encontrar pessoas, como a senhora Xavier está ali exatamente no começo da história. Enfim, é uma situação de pesadelo. Isso demora um pouquinho, que é desenvolvido em muitos parágrafos, e eu posso confessar para vocês que isso foi me cansando um pouco no começo da leitura. Eu falei, será que não vai sair disso não? Depois até saiu, mas talvez não tenha sido tão bom assim também. Mas o que importa é que depois que ela tem essa sensação que não consegue achar uma saída, ela encontra algumas pessoas que podem ajudá-la. Exatamente o que? Homens, né? Até curioso a gente pensar uma coisa, né? Essa mulher está perdida dentro de um templo completamente do gênero masculino, né? Um templo da arte do futebol. Claro, algumas mulheres gostam de futebol, vão aos estádios também, mas é interessante a gente perceber que ela está realmente no centro de algo totalmente masculino. Uma mulher que nem nome tem. Isso, é claro, é uma bela de uma jogada da Clarice Lispector na construção aqui do seu conto. Isso mantém o interesse em sabermos como é que essa história vai terminar. Só que, como eu disse, ela enrola um pouquinho justamente nessa parte que está mais associado a um pesadelo de a gente não conseguir sair de um tal lugar. Mas depois, claro, a história muda de figura e a gente percebe que talvez outras sucessões de situações onde não há uma saída acontecem a todo momento com essa senhora Xavier. Pois sim, porque mesmo quando ela sai, enfim, do estádio do Maracanã, ela com certeza não consegue voltar rápido para casa. Ela passa por uma ou duas situações, um grande de um perrengue, podemos dizer assim, que sempre atrapalha. E ela tem uma ideia fixa na cabeça na questão de como ela resolve esse problema de não encontrar saídas. Claro que eu não vou dizer para vocês, porque talvez seja uma das grandes coisas interessantes aqui desse conto da Clarice Lispector, que é exatamente
a percepção da mulher em tentar sair do universo masculino. Mas talvez seja uma coisa de destino, predisposição, ou talvez uma ideia fixa na cabeça, assim, determinismo. Vou querer sair dali. São vários elementos que são pensados aqui no texto que a gente precisa ler até de mais de uma vez o conto para começar a perceber. Inclusive, quando eu li a primeira vez esse texto, eu achei ele bem fraco. Depois que eu li uma segunda vez, uma terceira vez, meio que tipo, será que é isso mesmo? Será que ele é tão fraquinho assim? Eu comecei a gostar um pouco mais do texto. De fato, o texto vai melhorando quando você tenta achar uma coisinha a mais, famosas entrelinhas, porque o texto pelo texto, essa situação de pesadelo é um pouco chato, e depois você percebe que se repete de uma certa forma, naquelas grandes variações que a Clarice gosta de fazer em seus textos, você fica pensando, realmente esse texto não diz nada, e somente lá ao final é que tem um desfecho um pouquinho impactante, que você fala, tá, acho que agora então eu entendi. Na verdade, todo o texto é uma bela de uma metáfora da situação desta mulher casada com o Sr. Xavier, obviamente, e que tem a necessidade de se esvair, podemos dizer, daquela vida cotidiana que ela deve ter com certeza. Aliás, é uma senhora de 70 anos de idade, um detalhe importante também, né? É uma senhora que está perdida ali nos subterrâneos do estádio, onde a gente conclui que ela teve uma vida inteira casada com esse tal Sr. Xavier. Provavelmente durante muito tempo ela quis sair daquela situação e não conseguiu. Será que ela consegue? Sim ou não? Bom, você tem que chegar ao final do texto para descobrir qual é a saída, porque na verdade, né, o tempo todo o texto diz isso. Ela quer procurar uma saída. E qual é a saída que ela quer? Qual é a saída que ela consegue no máximo, digamos assim? Além daquele fator que eu disse para vocês que ela até acha alguma saída, mas por certos elementos que eu não posso dizer aqui, você tem que ver lendo o texto. Enfim, como eu disse, na primeira leitura, realmente eu não curti o texto, dei até uma nota baixa. Depois, na segunda, terceira leitura, acabou melhorando um pouco. Aliás, a cada nova leitura eu subi um pouco, ganhava um meio asterisco. E no fim das contas, ao final, talvez se eu ler mais algumas vezes, né, chegue a 5. Mas não, eu acabei parando para A Procura de uma Dignidade, escrito pela Clarice Lispector, em 3,5 asteriscos. Sim, foi a nota máxima, porque eu acho que realmente o texto é bom e não é ao mesmo tempo. Mas agora eu vou entrar na seção spoiler. Se você quiser pular essa parte, não tem problema, pode desligar o vídeo que eu não fico chateado. Então, tá dito que tem spoiler agora a respeito do final, exatamente o último parágrafo aqui do conto. Pois bem, literalmente, aliás, vou até ler para vocês, que acho que é mais interessante. Foi então que a senhora Jorge B. Xavier bruscamente dobrou-se sobre a pia como se fosse vomitar as vísceras e interrompeu sua vida com uma mudez estraçalhante. Tem que haver uma porta de saída. Pois é, com esse final aqui a gente percebe literalmente que a protagonista aqui dessa história morreu. Bom, a gente tem que lembrar, né? Ela não morreu repentinamente. A personagem é uma senhora já de 70 anos de idade. Na verdade, talvez ela não tenha morrido aqui porque finalmente ela encontrou a saída se estressando completamente com tudo aquilo, uma válvula de escape, literalmente a morte. Na verdade, a gente pode considerar que o fim da vida dela já chegou. Não tem nada demais, não é por causa de ela ter alcançado uma liberdade por avaliar toda a sua vida que enfim ela conseguiu o seu objetivo. Não, talvez simplesmente, ou seja, na verdade esse final é um pouco aberto. Ela conseguiu de fato uma saída porque quis ou porque foi a coisa do destino mesmo, que é comentado ao longo de todo o desenvolvimento da narrativa. Ela quer às vezes uma coisa, mas na verdade, por mais que ela queira, nunca ela encontra uma saída. Mas quando ela desiste, e desiste com convicção, tipo, quer saber, não quero mais sair daqui, aí a saída aparece. Basicamente, foi o que de novo aconteceu aqui ao final da história. É isso. Ela desistiu de viver bem, aí morreu. É um final até irônico, semi-trágico, podemos dizer assim. Mas com certeza, pelo menos na minha opinião, ela não conseguiu a saída que tanto quis. Ela teve que viver a sua vida inteira, seus 70 anos, e aí sim ela achou a saída. O final, na verdade,
torna esse texto aqui um pouco moroso, em muitos momentos, bastante interessante. Como eu disse, se eu ler mais umas vezes esse texto aqui, pode ser que eu acabe atribuindo uma nota mais alta ainda. De qualquer forma, acaba de uma maneira bastante interessante, mais um conto da Clarice Lispector. Bom, amanhã a gente continua com a abertura dos trabalhos para a edição 2020 do projeto Contos do Meio-Dia. Só que aqui nesse vídeo eu não vou dizer para vocês qual é o autor para as terças-feiras, qual é a coletânea. Se você for muito curioso, vou até deixar o link aqui em cima para você conferir o vídeo onde realmente apresentei todos os 5 livros iniciais. Mas, se você for bem mais cauteloso e quiser ter a surpresa amanhã, dou uma dica pelo menos. É um autor argentino e acabou por aí. Enfim, mas enquanto esse próximo vídeo não chega, o de amanhã, com o segundo autor aqui do projeto Sempre para as Terças-feiras, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram lá no ano passado, em 2018, onde vimos apenas 160 pequenas histórias dentro do projeto. E vamos ver se nesse ano aqui eu bato o recorde, acho que sim. Se for tudo bem, vai dar tempo de fazer mais do que 160 vídeo resenhas. Enfim,